Nós estamos nos aproximando do final do ano da igreja. Daqui 3 finais de semana já vamos entrar no tempo de preparação para o Natal. E Jesus já está no final do percurso do seu caminho, no chamado tempo comum, nos ensinamentos ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa existência. Logo no início da missa, nós pedimos a Deus o seguinte: que Ele aumentasse em nós a fé, a esperança e a caridade. Aumentar em nós a fé, a esperança e a caridade, para que a gente possa alcançar o que Ele promete. Mas antes de alcançar o que Ele nos promete, que a gente seja capaz de fazer o que Ele nos ordena. Nós sempre pedimos a Deus a graça de alcançar isso ou aquilo. Mas quantas vezes você já rezou pedindo a Deus a graça de viver o que Ele ordena? Geralmente isso a gente não pede, nem lembra. Existe a graça de Deus, existe o que Ele nos promete, mas existe também, por outro lado, aquilo que Ele nos ordena. Observar os mandamentos, observar a sua palavra, a palavra dele nos transformar, nos mudar de vida interiormente e assim por diante. E isso às vezes a gente não está preocupado. Só queremos a graça, mas cumprir o que Ele nos ordena muitas vezes passa longe da nossa preocupação, porque muitas vezes estamos cegos. Somos católicos desde que nascemos, fomos batizados, cumprimos os deveres de ir à missa, de entregar o dízimo e pronto. E achamos que estamos numa vantagem muito grande à frente daqueles que ainda não seguem Jesus. O Evangelho de hoje é uma lição de vida. Jesus sai de Jericó e está continuando a sua caminhada. Seus discípulos e uma grande multidão caminham atrás dele. Essa multidão, a maioria das pessoas que estão ali, estão justamente por causa dos milagres que Jesus realizou. Nada mais. Curiosos e pessoas querendo uma graça, querendo uma cura, ou querendo assistir a algum espetáculo que Jesus possa realizar, algum milagre. O sensacionalismo. A multidão vai atrás. Se ouvirem dizer que vem aqui um padre exorcista que tira demônio no meio da missa, eu posso colocar essa missa lá no campo ou na concha acústica, porque vai ter gente até subindo em cima do outro. Mas vou falar que tem um padre aqui que vai orientar, que vai confessar o povo, que vai ensinar os mandamentos. Talvez o encha nessa igreja. Se esse padre não for famoso, não for uma estrela, e assim por diante. Assim era a multidão atrás de Jesus. E no caminho havia um homem que a gente sabe até o nome do pai dele e o nome dele. Se o evangelista fala o nome do pai e o nome da pessoa, é porque era alguém conhecido na redondeza. Todo mundo já sabia da situação daquela pessoa. Era cego e mendigo, e ele se chamava Bartimeu, que estava bem no caminho. O Evangelho de Marcos é uma catequese, eu sempre falo isso.
E quando a Sagrada Escritura fala que alguém está abrindo o caminho, é o mesmo que dizer: esta pessoa está excluída de tudo, da igreja, da família, da sociedade, do meio político, do meio religioso, do meio social. Ninguém chega perto dele. Afinal, é pobre, é mendigo, e ainda por cima tem uma deficiência. E naquela época, qualquer deficiência física era um sinal de que a pessoa tinha pecado muito, ou seus antepassados, ou seja, era alguém que tinha sido amaldiçoado por Deus. Então, fica para lá. Ele era cego, mas ele ouvia falar de Jesus. E quando ele fica sabendo que Jesus estava passando por aquela estrada, ou seja, quando Bartimeu fica sabendo que Jesus poderia passar pela estrada da sua vida, ele não tem dúvida, ele está completado. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Não é apenas um grito de socorro, mas é uma profissão de fé. Ou seja, eu sei quem você é. Você é o Filho de Deus, eu acredito. Se você olhar por mim, eu vou ser curado. Tenha piedade de mim. Ele não pede cura, ele pede piedade, misericórdia. Olha um pouco bem isso. Porém, algumas das pessoas que se diziam seguidores de Jesus vão fazer o que com ele? Mandaram ele calar a boca. Você está incomodando. O seu grito nos incomoda. O seu grito está roubando a paz de nós que estamos atrás de Jesus. Assim são muitos na igreja hoje. Quantas pessoas católicas eu ouvi falando mal do padre Júlio Lancelotti por ocasião das eleições presidenciais, quando ele foi acusado de pedofilia lá em São Paulo, só porque ele não apoiava as falas do Bolsonaro. E o padre Júlio Lancelotti, a vida inteira dele foi cuidar do pessoal de rua, alimentar os mendigos, ir atrás das prostitutas para poder ver as crianças que elas tinham, para que as crianças não ficassem com fome e também pudessem nascer livres do vírus HIV que estava no auge. Um homem que lutou pela vida e luta até hoje. O denunciaram para o Vaticano. O Vaticano mandou cardeais investigar a vida dele e não encontraram nada. Por quê? O padre Júlio escuta o grito de quem só massacra. Ele não está defendendo o bandido, ele está defendendo a vida. E ele grita quando os sistemas econômicos mantêm o pobre cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. Ele grita por isso, das injustiças sociais. Mas isso incomoda. Nós não queremos uma igreja que aponte os erros. Nós queremos uma igreja que fale de paz, de anjo voando, um padre que vem falar que tira demônio. É incrível. Quantas pessoas querem? Chega o padre, o senhor tem um padre exorcista para me indicar? Eu falo, não conheço, nunca vi, não quero ver. Não é verdade? Não que eu não acredite. Existe possessão. Mas às vezes, a pessoa que é um exorcista, mas ela é arrogante, passa os outros para trás o tempo inteiro, trai a família, só tem pensamentos injustos de
passar os outros para trás, de fazer falcatrua. Não faz caridade de maneira alguma. É infiel em todos os tipos de relacionamento. E quer exorcismo, ele é o capeta, Orestes. É ele a tentação na vida dos outros. E vai com aquela cara de piedade pedir para tirar o demônio. Então, se você percebe que o mal está te rodeando, pare e pense: sou justo nos meus negócios? Eu sou um funcionário fiel àquilo que eu prometi? Eu sou um patrão honesto? Eu pago realmente o que deve? E às vezes a gente não pensa nisso. Ah, mas o demônio está tentando. Ah, eu estou perdendo tudo que eu tenho. Está perdendo por quê? Onde que está a tua cabeça? Mas aquilo que você tem foi adquirido no suor ou com trapaças? Porque se foi com trapaças, mais cedo ou mais tarde vai perder. Não é praga, não. Mas vai perder, é a lei da vida. Ah, meu filho, às vezes você paga o preço de alguém que te deu aquele legado que foi tirado à custa do suor e da exploração dos outros. E às vezes a gente não quer perceber isso. Ah, mas é o padre exorcista que vai tirar o mal. Vai fazer uma lavagem cerebral. Vai passar uma tinta na tua consciência. Você vai mais brincar, espumar a boca. Ah, o capeta saiu de mim. Está rindo na tua cara. Porque você continua do mesmo jeito, fazendo as falcatruas, passando os outros para trás. E acha que está curado. Esse tipo de gente manda calar a boca. Está junto com Jesus, não entendeu nada do que Jesus é e fica mandando calar a boca. Fica quieto. Não, a igreja de Jesus não tem nada a ver com isso, não. Só que Bartimeu, ele tinha consciência de quem era Jesus. Quanto mais eles mandavam ele calar a boca, mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus para. Ele não só responde, não, ele para. E dá uma ordem: traz-se os mesmos que mandavam ele calar a boca. Agora Jesus dá uma ordem: traz ele aqui, chama ele aqui. E então foram até Bartimeu e disseram para ele: coragem, Bartimeu, levanta-te, Jesus te chama. Por quê? Se a gente grita por ele, ele vai escutar, ele vai parar. E se ele te chama, é preciso ter coragem, porque ele vai te propor algo. É preciso estar de pé, porque você vai ter uma missão. Porque ele não te chama e não te cura à toa, ele te cura para algum propósito. E o que o servo faz? A atitude dele é a melhor de todas. Ele joga o manto, dá um pulo e vai até Jesus. O que significa jogar o manto? O manto da Sagrada Escritura é a proteção, as certezas, as seguranças. O mendigo, se ele tem um manto, o manto é essencial para o mendigo, para ele conseguir cobrir da chuva, para ele se cobrir do sol, para ele se proteger do frio à noite. É o que ele precisa para permanecer vivo e sair do dia do alimento. Todas as certezas que Bartimeu tinha, ele joga fora. Ele vai para Jesus sem nada. Por quê? Ele sabe que diante de Jesus a pessoa precisa se apresentar sem nenhuma segurança, livre do que acha e do que sabe, porque ele tem todo o conhecimento, ele tem toda a vida, todas as certezas. Jesus é tudo. Olha como é bonita a atitude do servo.
já que o Senhor me escutou, e eu vou ter a graça de ir na tua presença, eu vou livre, porque eu quero ser novo. Eu não quero nenhuma segurança falsa mais. Eu não preciso do manto das minhas certezas, das minhas seguranças, porque agora vai ser vida nova. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Ele não pediu comida, ele não pediu casa, ele não pediu carro, ele não pediu família, ele não pediu dinheiro na poupança, ele não pediu cargos, emprego. Mestre, que eu vejo, porque se ele vê com um olhar virado por Jesus, a vida vai ser muito diferente. A família será um acréscimo, o emprego será um acréscimo, o dinheiro no banco será um acréscimo, o carro será um acréscimo, o cargo que você tanto almeja será um acréscimo, porque agora você vê a vida com os olhos dele. E como que a cura acontece? Com a resposta de Jesus: vai. Não sou eu que te curei, mas a fé que você tem em mim. No mesmo instante, ele recupera a vista e segue Jesus pelo caminho. Todos nós gritamos por ele. Todos nós também, às vezes, estamos no lugar do certo. E se clamamos por ele, ele escuta. Mas será que quando ele chama, a gente vai diante dele? Ou será que quando estamos no lugar da multidão, nós impedimos as pessoas de chegar? Eu sempre digo, às vezes em algumas comunidades onde só tem uma pessoa que canta e que faz tudo. Canta, vai. Ai, aqui ninguém quer. Se ninguém quer na comunidade, não para. Pega a mão para fechar. Permitido. Tem muitos padres que ninguém chega, que eu não deixo. Tem muitos leigos também que às vezes estão na igreja e ninguém consegue chegar. Porque são donos da verdade, são donos do que realizam. E a gente esquece que a gente deveria enxergar e trazer as pessoas para o reino. É interessante no percurso da igreja, a gente percebe quantas questões que às vezes a pessoa clama por Deus, fala o nome de Deus, mas então, às vezes a nossa caminhada de igreja, não só nesse aspecto, mas até mesmo em aspecto de fé, gira em torno de situações ou de pessoas, mesmo na paróquia. Eu não faço as coisas por causa desse lado ou por causa do outro. É a minha igreja. Eu faço por Jesus Cristo. E às vezes a gente se perde nesse emaranhado e a gente não percebe quem é Jesus, que tipo de milagre ele faz, qual é o nosso papel nessa caminhada. Em vários momentos da vida, uns nós estamos atrás de Jesus, e outros às vezes a gente fica dentro do caminho. Basta às vezes chegar outra doença, a gente fica deprimido, perde o emprego, ou desilude com tudo. A gente está lá, esperando ele passar. Sejamos pessoas atrás de Jesus que não tem medo de trazer os outros. Deixa chegar, soma, pelo amor de Deus. Antes o Cristo vai jogar na tua cara que ele não te conhece.
mentira. Você estava atrás de milagre. Porque se você estivesse atrás de mim, você estava trazendo as pessoas para cá. Ele vai te cobrar isso mais cedo ou mais tarde. E às vezes a gente não pensa nisso. Isso é para mim que sou padre, para quem é bispo, para quem é papa, para quem é religioso, para quem é batizado. Todos nós batizados, nunca na frente do Cristo, atrás, e preocupados em trazer quem está à margem para dentro. Mas não esqueça o que você rezou e você disse amém logo no começo da missa. Pedimos esperança e verdade e também a fé para alcançar o que Cristo nos promete, mas antes para aprender a fazer o que Ele nos ordena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.